Durante a passagem do Pedro Costa pelo bairro das Fontainhas, numa aventura cinematográfica que já leva 20 anos, ele ouviu falar e conheceu um velho operário, imigrante cabo-verdiano e um dos fundadores do bairro, que, sendo pedreiro, ajudou na construção daquele labirinto, e que era muito respeitado, dono de uma elegância incomum, chamado Ventura. Quando conheceu Ventura, ele se apaixona por aquela figura, uma espécie de John Wayne das Fontainhas, um líder, um grande pai para uma comunidade órfã. Com base nesse encontro, ele realiza então, alguns anos depois do lançamento do Quarto da Wanda, Juventude em Marcha, que é o terceiro filme da trilogia das Fontainhas e culminância de uma experiência que começa antes, lá em Casa de Lava. Com Juventude em Marcha, ele vai contar a história de um pai à procura dos seus filhos, um sujeito desterrado, sem paradeiro, que a maneira do Ethan Edwards, de Rastros de Ódio, não pode entrar na terra dos seus ancestrais. Ele vaga pelo vento. E essa figura de grande dignidade e de grande beleza, enfim, esse porte de uma majestade africana, é o elemento que alinhava uma porção de histórias que, a rigor, histórias centradas em personagens e espaços, né, dentro de uma unidade cênica bem sólida, que de alguma forma não se conectam. Ventura é um peregrino, ele aparece em todas as cenas e dá a urdidura para um universo desagregado. Ele, no seu trajeto, vaga por diferentes espaços e, em algum sentido, também por diferentes tempos. No filme existe o retorno a uma primeira ida, ao primeiro encontro de Ventura com as terras portuguesas, quando ainda jovem migrou no começo dos anos 70 para Lisboa, com o objetivo de trabalhar na construção civil, e testemunhou e participou, em algum sentido, da Revolução dos Cravos. Enfim. O primeiro encontro interessante dos muitos que compõem o Juventude em Marcha se dá com uma moça chamada Beth, uma espécie de sobrevivente do bairro das Fontainhas, que ainda não foi realocada para o novo bairro e que resiste, em algum sentido, a essa loucura de Ventura ser o pai dessa comunidade. Ventura vai até sua porta e canta 2 vezes. E é muito interessante isso, porque ele canta em crioulo, uma língua também... uma língua que também é um problema para o filme, uma língua que o filme também pretende executar o registro. Canções de amor, canções de um passado, que de alguma forma pretende trazer para Beth ecos de uma raiz. Enquanto que no Quarto da Wanda havia um senso de enraizamento e de pilar muito forte, tanto que o pilar é a última imagem do Quarto da Wanda, e existe essa noção de que alguma coisa mais antiga e mais resistente passa pelos tratores do projeto civilizacional que Lisboa oferecia de maneira muito violenta àquela comunidade. Juventude em Marcha já tem uma estrutura, já tem uma espécie de condução dramática muito mais vaporosa, muito mais desenraizada, uma estrutura que ela também corre com o vento. E Ventura, de alguma forma, tenta trazer para esses personagens alguma coisa de um passado perdido, de um passado esquecido, seja no idioma, seja nas músicas que ele canta, nas coisas que ele traz. Ele é como um repassador, é como se ele fosse um elemento de cultura dentro de um universo já aculturado, sem referência. Em determinado momento, Beth abre a porta e Ventura entra. E é interessante isso, porque voltamos ao tema da porta.
Juventude Marcha talvez seja uma porta fechada e uma porta aberta, mas que nós podemos abrir e fechar com as nossas próprias mãos. E isso é importante. Um dos elementos da resistência de Ventura ao novo apartamento no Casal da Bomba são as portas automáticas. Portas que se fecham sem a vontade dos seus donos. Portas fantasmagóricas, portas diabólicas, que ele observa com certo espanto e que, enfim, contrastam com aquelas portas que abrem e fecham pela vontade dos seus donos. Beth abre a porta, permite que Ventura entre, e nós voltamos ao espaço das casinhas das fontainhas, né? Numa passagem fundamental, Ventura, deitado no colo de Beth, reconhece figuras de animais, figuras de policiais, figuras ameaçadoras na sujeira e nos riscos da parede. Como a gente bem sabe, um contraste muito rico com as paredes brancas e sem histórias do novo bairro Casal da Bomba. Aquelas paredes serão demolidas, serão derrubadas, e com elas a história dessas pessoas. Um segundo encontro fundamental se dá com um amigo chamado Lento. Lento é também um resistente, também um morador clandestino no bairro em destruição das Fontainhas, e que é talvez uma das figuras mais misteriosas do filme, assim, por um motivo que eu posso abordar mais à frente. Na história do Lento, a gente percebe que Ventura, na sua intenção de repassar, de ser esse elemento de cultura, tenta lhe ensinar a fórceps e por uma insistência sufocante uma carta. A carta que ele endereçaria a uma amada que ficou na terra natal em Cabo Verde. Essa carta tem uma história muito particular. Ela é uma espécie de híbrido entre das cartas que o próprio Pedro Costa trouxe quando veio da Ilha do Fogo, em Cabo Verde, da rodagem de Casa de Lava, para as Fontainhas. São cartas reais e mensagens reais de imigrantes que estão longe das pessoas amadas, enfim. Mas também a carta de um poeta, carta de Robert Denot, endereçada à sua esposa Yuki. Robert Denot, durante a Segunda Guerra Mundial, foi confinado num campo de concentração e produziu uma carta que a gente reconhece na carta de Ventura. De alguma forma existe uma comparação entre as vítimas do Holocausto, as vítimas dos campos de concentração, enfim, a esses desterrados cabo-verdianos que de alguma forma sonham em morrer em Sacavém, sonham em reencontrar a sua esposa. E é uma carta carregada de poesia, carregada de sentido, de emoção, e que vai passar por diversas modulações nas repetições que Ventura faz a Lento. Uma das cenas mais interessantes nesse sentido é quando Ventura traz uma pequena vitrola e coloca o disco dos Tubarões, que canta um hino da Revolução Cabo-Verdiana chamado Labanta Abraço. É uma espécie de grito de resistência, assim como o título do filme, Juventude Marcha, era um grito de guerra, era uma espécie de slogan da resistência cabo-verdiana, e que contrasta muito radicalmente com essa morbidez, com essa decrepitude que o filme desenvolve, né? Que o filme apresenta. Esse hino de Cabo Verde, enfim, esse hino, essa música, ela é colocada ali para que o Lento ouça, e o Lento, quase que surdo, insiste em raspar a ponta da caneta na mesa, que provoca os saltos da agulha na vitrola. Num gesto magnífico, Ventura segura a mão de Lento e Lento lhe observa, como se dissesse: não, escute isso, que isso é importante. É uma função do cineasta. Desde o seu nascimento, o cinema se prestou a concentrar a atenção das pessoas para determinadas figuras, determinadas imagens, determinados corpos, determinados espaços que os artistas consideraram importantes. Era importante fazer o registro disso, era importante que você observasse isso novamente. Desde os operadores Lumière, o gesto fundacional de um cineasta
é esse: observe isso de novo, porque isso não foi observado o suficiente. Esse é um momento, então, em que a história e a memória cruzam a imagem, e nós vemos uma ponte, então, entre um passado de resistência e um presente que precisa dessa mesma resistência. Ao mesmo tempo, no gesto do Ventura, sempre uma figura muito imponente na tela, mas sempre econômica, a gente vê alguma coisa que já estava de alguma forma no cinema do Pedro Costa de então, mas que em Juventude Marcha me parece ficar muito claro, que é uma filiação ao cinema dos Straub. Se pode pensar nessa forma de cinema, tanto do Costa, quanto dos Straub, quanto de Bresson, quanto de Ozu, que são outras referências que falam no filme, numa desdramatização. Mas eu penso que se trata exatamente do contrário. Ele não destitui os seus personagens de toda a sua gestualidade natural, com o sentido de abrandar a potência dramática, mas pelo contrário, de reforçá-la, de potencializá-la. É como se de todos os gestos que o Ventura e os seus atores dispõem, ele escolhesse apenas os gestos essenciais. Ele observa o corpo, observa... Nesse gesto de seleção, que é um outro gesto essencial do cineasta, seja a seleção do espaço através do enquadramento, seja a seleção de uma duração através do tempo do plano, existe também uma seleção dos gestos que vão entrar, as posturas e as expressões que vão entrar. E, como nas outras, não são todos os gestos que interessam. Só interessam gestos fundamentais, essenciais. Os gestos que nos conduzirão para o coração do drama, para o coração daquela experiência. E também para um certo ideal, para um certo conceito do gesto. Como em Bresson, cada movimento do corpo do ator carrega um acesso à ideia desse movimento. E aqui os gestos muito econômicos do filme, eles nos permitem acessar um campo de sentidos, um campo de significados muito potente. E é um princípio também econômico, porque se num filme tão restrito, um filme tão restringido no sentido da liberdade gestual do corpo, quando um gesto aflora, ele se faz sentir. Ele se faz sentir com mais poder do que se ele tivesse perdido no meio de uma coleção de outros gestos, como acontece no cinema de matriz naturalista normal. O terceiro encontro que eu gostaria de destacar aqui é a visita do Ventura ao Museu Calouste Gulbenkian, e que tem uma ressonância straubiana tremenda, enfim, seja com a presença da obra de arte, seja com a presença da natureza nos planos finais, e que permite ao Ventura revisitar um espaço que ele construiu quando chegou enquanto pedreiro. Ventura vai lá e contempla as pinturas, e não só. Para ele a beleza daquele Van Dyck, daquele Rembrandt, inclusive referências importantes para o cinema do Costa, está intimamente ligada à beleza daquela parede, a beleza da parede que ele ajudou a construir. Então é interceptado por um segurança que conversa com ele e lhe diz que ali não tem problemas, a não ser quando aparecem pessoas como nós. Não se trata apenas da denúncia de uma arte burguesa contra a arte de viver dos pobres, mas de um tipo de reconexão, de um tipo de ligação que aflora essa diferença, aflora essa divergência. O segurança limpa o chão que Ventura passou, de um gesto violentíssimo de higienização, a maneira do encarregado do casal da Boba a apresentar um apartamento que Ventura gosta. No quarto encontro a gente tem então um contraste violentíssimo entre as habitações nas fontainhas, já destituídas de cor, já num cinzento
de um futurismo distópico, aquela brancura hospitalar, agressiva dos prédios do Casal da Boba. E é interessante falar do hospital porque o hospital é um lugar fundamental para o cinema do Pedro Costa. Parece que desde sempre ele encontra nos hospitais e nas figuras dos médicos e enfermeiras personagens importantes para o tipo de imersão que ele propõe em cada filme. E o Casal da Boba tem uma brancura asfixiante. Esse encarregado então tenta a todo custo entregar um apartamento para o Ventura, que resiste ainda, né, dentro desse misto de fantasia e verdade, que é a sua paternidade, seu número de filhos, os problemas que ele encontra, ou o apartamento pequeno demais, ou as portas se fecham sozinhas, ou tem muita aranha, quando ele mostra um gesto magistral, o teto, e derruba toda a argumentação do vendedor. No Casal da Boba a gente reencontra a Wanda Duarte, o personagem mais antigo do cinema do Costa. Agora, 6 anos depois do lançamento de No Quarto da Wanda, reabilitada, enfim, trocou o vício pela heroína, mas o tempo inteiro fuma, bebe cerveja e assiste TV, que talvez seja a droga mais perigosa. Encontramos uma Wanda gorda, falastrona, burguesa, e dentro daquele espaço ali, com uma cama de supermercado, oferece um retrato meio de alguma forma que nos causa alívio por saber que ela sobreviveu, e isso é um fato relevante dentro desse trajeto, mas também uma certa angústia, porque com o fim daquela história, alguma coisa daquela grande irmã mais velha se perdeu. Wanda escolhe, no trato que faz com o filme, falar da sua filha, da sua maternidade, e revela uma espécie de obsessão. Parece uma mãe obcecada com a filha, tem algo estranho na relação que ela estabelece com a criança, que me parece refletir muito bem a experiência de alguém que caminhou por muito tempo do lado da morte e que encontra na filha um pilar, alguma coisa que lhe permita segurar ao tempo que lhe resta, né? Ela diz: não vou lhe criar, enfim, fala muitas vezes da morte. Isso é uma coisa que, mesmo saindo de um espaço negro para um espaço branco, ainda lhe acompanha. Tem duas passagens muito interessantes na Wanda, assim, né, no episódio da Wanda. Uma é a presença meio que anacrônica de um globo antigo dentro da sala dela, na sala de jantar. Tem um lustre e um globo antigo que remete à caravela em miniatura que ela encontra no lixo, encontra em uma passagem no quarto da Wanda. A caravela, o globo, é como se Wanda pertencesse a uma espécie de raça portuguesa. De alguma forma, Wanda ela ainda carrega essa majestade que o olhar do Costa localizou nela. Ela fala quando o marido chega: o Lorde chegou, como se pertencesse a uma espécie de nobreza, de família real. E ao mesmo tempo, esses objetos remontam, a caravela jogada na lata do lixo remonta à falência do projeto colonial português, a falência daquela promessa de bonança, de sucesso, e que não existe, né? A própria Wanda diz, em outra passagem do quarto da Wanda: nós somos o país mais pobre e o mais triste. Como uma das maiores potências do mundo se torna um dos países mais pobres e mais tristes do mundo. De alguma forma, Wanda apresenta essa experiência. Wanda congrega essa experiência, uma experiência portuguesa. Da mesma forma como Ventura, sem nunca deixar de ser Ventura, sem nunca se representar uma abstração sociológica,
não deixa de ser também a história do migrante cabo-verdiano, do operário, enfim, da classe operária, que é uma instância política fundamental na experiência do século XX que de alguma forma ele traz. A segunda passagem no episódio da Wanda que me interessa bastante é uma espécie, é um conjunto de planos que nos diz, sem nos mostrar, que Zita morreu. Zita é a irmã de Wanda, aquela que a gente vê dividindo o quarto com ela no filme anterior. Quando passa o cortejo no Fora de Campo, o Shanna, que é um dos moradores das Fontainhas, diz: isso é o veneno, isso que quem matou foi o veneno. E o Ventura diz: não, é o veneno que todos tomaram antes dela. É um veneno histórico. A morte de Zita representa o ponto de chegada de um processo de destruição dos pobres, de um processo de massacre a que essas pessoas são submetidas historicamente. E alguns planos depois a gente vê Wanda chorando na mesa, limpando os olhos, e o Ventura levanta, diz que está calor, vai até a janela, e ela fala que papai, antes dela ser sua filha, ela era minha irmã, porque ela era irmã da Wanda antes de Juventude em Marcha. Nos filmes anteriores elas já eram irmãs, e isso ressoa, nos transporta para aquela figura do filme anterior, para aquela criança que o Costa encontrou em Ossos e que, em virtude do veneno e do veneno do seu tempo, acaba morrendo. A ideia de um cinema que luta contra a morte, um cinema que faz o registro de coisas para que essas coisas não se percam, é muito presente no cinema do Costa. O personagem de O Sangue morreu. O personagem de Ossos morreu. Zita morreu. A mãe de Wanda morreu. Danielle Rouillet morreu, mulher do Jean-Marie Straub, que ele filma em Onde Jaz o Teu Sorriso. Betty, a filha negra do Ventura, também já morreu. E Ventura está muito doente, né, conforme ele nos mostra em Cavalo de Dinheiro, filme seguinte. De alguma forma, esses personagens eles estão sumindo. E cabe a essa câmera, então, fazer esse registro. Tem uma coisa interessante aqui no final do filme que precisa de um destaque. Quando o Ventura conversa com o segurança do Museu Calouste Gulbenkian, ele diz: foi ali que eu caí de um andaime, peguei um choque elétrico e caí no chão, né? Que é um pouco a história do personagem de Casa de Lava, né? Que também caiu de um andaime. Em Casa de Lava já foi apresentada a Carta de Ventura, enfim, são várias as pontes e os cruzamentos entre os filmes. E nas cenas seguintes, só com o Lento, Ventura aparece com a cabeça enfaixada. É como se a história do Lento fosse uma história no passado, fosse uma história de outro tempo. Até pelos ecos da Revolução do Escravo, este seja um colega que dividiu um barraco com Ventura quando Ventura chegou, ainda jovem. Ou, radicalizando, visto que o Lento também pega um choque e também cai de uma altura, talvez Lento seja Ventura. Talvez o tempo dessa ação seja um tempo para um acerto de contas de Ventura consigo mesmo. E essa viagem no tempo e a busca obstinada para que Lento aprenda a carta, talvez seja talvez nasça da necessidade de Ventura reatar alguma coisa de uma humanidade que está sendo perdida. O que surpreende ao final é que aquilo que não entra em momento algum na cabeça do Lento irrompe de repente, quando ao final o próprio Lento desacata, mostrando que aprendeu. Isso talvez seja o ponto de esperança do filme. Isso talvez nos fale que essa juventude continua em marcha, porque naquele lugar
destruído e arrasado culturalmente, a carta foi apreendida, a carta foi repassada. Alguma coisa vai ficar para os que virão e Ventura vai poder seguir o seu caminho, vai poder correr com o vento. Nesse sentido, nessa noção de tempo circular, cíclico, é muito interessante que na última cena, Wanda pede que Ventura cuide da filha e bota o avental de mulher a dias, de diarista. Ela retoma o trabalho da primeira Wanda, da Wanda de ossos. E Ventura então fica no último plano, deitado naquela posição majestosa, com seu pé ocupando o centro da tela, no novo quarto da Wanda, enquanto que a filha fica por ali. Aquela imagem, aquela retenção daquelas duas figuras, talvez com a presença do antigo e do novo, talvez ofereça, numa imagem síntese, um pouco da esperança que em muitos sentidos nos é recusada durante o filme. A juventude seguirá e a resistência segue nos próximos. E os que virão poderão dar prosseguimento a essa coisa que esses personagens têm e que de alguma forma a morte está subtraindo. Grita, viva